Aliás, eu queria dizer uma coisa, você falou do Rodrigo Gurgel agora há pouco, você vê que no tempo do Bruno Tolentino, o meu sonho era que ele fizesse um trabalho de saneamento básico na literatura brasileira. Pegasse uma coluna de jornal, ou publicasse livro atrás de livro sobre isso, fazendo a limpa na literatura nacional. Quem está fazendo isso é o Rodrigo Gurgel, porque o Bruno Tolentino cometeu a indelicadeza de morrer, entendeu? E não deu tempo de fazer o serviço. Ele fez só com os irmãos Campos, devastou os irmãos Campos, já é um grande serviço. Mas faltava muita... O Rodrigo Gurgel está fazendo isso, o saneamento básico da literatura brasileira. Assim como eu fiz na área universitária e jornalística, tinha alguém que fazer na área especializada da literatura. E o Rodrigo está fazendo. É uma maravilha o que ele está fazendo. Agora estão fazendo, pesquisando uma biografia do Bruno. Eu rogo a Deus, fiquei fuçando detalhes irrisórios da vida sexual, criminal do Bruno. Por quê? Toda loucura. O Bruno é completamente louco, a gente sabe, né? Doido de pedra. Né? Mas toda doideira dele cessava na hora que ele ia escrever. O Bruno sentava no computador, trabalhava 16 horas seguidas sem comer nem beber. Era de uma devoção extraordinária. E aquele era o centro, era como se uma estaca central, tá certo, que botava ordem em tudo. A loucura dos poetas não interessa, interessa o que eles escreveram. Porque ali, se você pensar Nietzsche era um doido completo. Ele só ficava lúcido na hora que estava escrevendo. Ele tinha sífilis, né? Sífilis dava aquelas dores de cabeça horríveis, então o cara inteiro ele ficava atormentado com a doença dele. De vez em quando baixava a normalidade, ele sentava e escrevia. O Bruno é a mesma coisa. Então só interessa a biografia intelectual interior do Bruno. Agora, esse negócio de quem comeu quem, pelo amor de Deus. Né? Não interessa. Isso aí, não faça disso, não façam disso. Quem está estudando é o Pedro Sete Câmara, eu conto com a lucidez dele, ele não fará isso, se Deus quiser. O Bruno, quando chegava em casa, era assim, era diversão. A gente passava dias rindo. Era uma coisa absolutamente extraordinária. Eu tenho a gratidão a ele, não só pelo que ele escreveu, mas pelas horas de alegria que ele nos deu, divertimento sem fim. Né? Um dia, ele encenando, rapaz, o julgamento final dele. Jesus Cristo discutindo com Nossa Senhora. Jesus Cristo querendo mandar ele para o inferno, Nossa Senhora defendendo. E ele fazia os dois papéis. Isso durou horas, e a gente lá passando mal de tanto rir. A versão do Bruno corresponde àquilo que ele não chegou a fazer. Porque, por exemplo, o trabalho que ele fez com os Campos, eu esperava que ele continuasse, que publicasse muitas e muitas coisas sobre muitos autores, para limpar o panorama. E ele, no meio da confusão toda, não fez, e depois ainda fez o favor de morrer, porra. Né? Então ele não completou. O trabalho poético dele, a obra poética, está pronta. Ele mesmo, quando chegou no Brasil, ele disse: a minha obra poética está completa, eu não tenho mais nada para escrever. Agora você se dedica ao trabalho crítico e educacional. Ele não chegou a fazer isso, tá certo? Mas o Rodrigo já está fazendo. Agora, a confusão corresponde àquilo que ele não fez. Mas o que vai sobrar dele? É o que ele fez, porra. Ele não foi o grande saneador da literatura brasileira, mas foi o poeta máximo do idioma. O que mais você vai querer? Né? Então, se você, por exemplo, se você lê o Bruno Tolentino, você tendo uma consciência literária ampla, você vê todos os reflexos da literatura universal que estão aparecendo ali. E, portanto, a imagem do mundo que aparece assim, é através dos olhos de 100 poetas. Entendeu? Senão você não percebe nada. As suas reações também ali são insignificantes, porque são apenas, como dizer, são reações somáticas, por assim dizer. Eu gostei ou não gostei. Né? Que pode ser, às vezes, suas reações somáticas podem ser embelezadas com uma linguagem universitária, mas não vai passar disso. Você veja que coisa curiosa, até hoje você não tem um estudo de conjunto sobre a poesia do Bruno Tolentino. Nada. Nem vai aparecer, porque para isso precisaria ter as pessoas qualificadas. Claro, tem pessoas que apreciam o Bruno Tolentino, e você apreciar, você gostar, se amar aquilo, ajuda a entender, evidentemente. Né? Mas se não tem a superfície de reflexo, bom, você não tem certeza de que o que você está olhando é exatamente o que está ali. Tem um forte elemento projetivo nisso aí, né?
Boa noite, meus amigos. Isso que vocês ouviram é uma velha canção espanhola, composta na década de 30 por um monge e depois adotada pelos soldados espanhóis para a homenagem aos seus mortos. Ela é tocada aqui em homenagem ao Bruno Tolentino e a letra dela me expressa bem o que foi a vida do Bruno. Ele sempre considerou que esta existência aqui era apenas um rascunho, de modo que quando a canção diz que na tua palavra confiamos, com a certeza de que tu já o devolveste à vida, isso quer dizer então que o Bruno agora está em edição definitiva. Falando no Bruno, é evidente que, para mim é mais do que evidente que esse foi um maior poeta da língua portuguesa desde Camões. Eu sei que no Brasil, no ambiente cultural brasileiro hoje, isso não é muito visível, porque o pessoal não tem um campo de referência suficiente para fazer as comparações. O Bruno é a pessoa que eu conheci que mais havia lido os poetas. Ele conhecia a obra de todos os poetas importantes, ele sabia tudo de cor. Né? Você falava em Goethe, ele recitava Goethe de cor, Dante, páginas e páginas da Divina Comédia e assim por diante. Né? E o Bruno tinha um campo de referência muito vasto, tá certo? E precisa um pouco disso para você poder avaliar o que é a obra dele. Afinal de contas, a obra de um escritor profissional, o escritor se distingue de qualquer outra pessoa que usa a língua, um jornalista, um redator de publicidade, certo? Porque o que ele escreve se insere dentro da tradição de uma arte. Quer dizer que os recursos vão sendo criados e acumulados e transmitidos e mesclados e criando novos estilos ao longo do tempo, e você sempre pode situar aonde historicamente está o sujeito. Se o que ele escreve não tem um lugar dentro dessa evolução da arte da escrita, ele não é um escritor, ele é apenas um usuário qualquer do idioma. E nem essa noção se tem no Brasil. Não é? No Brasil, você acha que qualquer pessoa que escreve direitinho é escritor. Até acham que o Luiz Fernando Veríssimo é um escritor, que é um grande engano. Não é, apenas um jornalista, um cronista. Né? Quer dizer, a linguagem tem que ser elaborada de uma maneira consciente dentro de uma tradição de aprendizado. Então, para você ver, vamos dizer, a riqueza da linguagem do Bruno, você precisaria ter lido, no mínimo, toda a poesia inglesa do século XX. Né? Você precisaria ter lido Yeats, ter lido Walden, ter lido Stephen Spender, assim por diante. Como no Brasil ninguém leu nada disso, né? No máximo ler um pouquinho do T.S. Eliot, e são tão burros que nem percebem que os versos brancos do T.S. Eliot têm uma métrica escondida. O Eliot escrevia em inglês com métrica francesa, os caras não percebem nem isto. Então, por causa disso, eles não têm condição de avaliar a obra do Bruno. Não há mais um público literário capaz como tinha nos anos 50. E também não tem mais escritores. A literatura brasileira acabou, literalmente acabou. Então, o que restará a escrever do Bruno, agora que ele morreu, é fofoquinha sobre a vida dele, é aquele negócio folclórico de que ele reintroduziu a métrica. Como reintroduziu a métrica? Isso é uma palhaçada. Quer dizer, o Brasil é o único país do mundo em que se acredita que a poesia moderna não tem métrica. A poesia moderna tem métrica no mundo inteiro. Só no Brasil não tem porque a pessoa não sabe fazer, pô. Então o Bruno apareceu fazendo a coisa mais óbvia, quer dizer, usando todos os recursos métricos que ele havia aprendido ao longo da vida, e o pessoal achou muito estranho. Brasileiro estranho, tudo caipira assim mesmo, acha tudo esquisito.